Homens e mulheres têm muitas diferenças, mas têm uma coisa em comum. Tanto eles quanto elas desejam ardentemente amar e também, é claro, ser amado. Eu quero conversar com você brevemente sobre esse assunto aqui. Então é um episódio curto, direto ao ponto, trazendo pra você clareza. Pra mim, não diferencia se você é mulher ou é homem que tá assistindo aqui agora essa gravação, mas a questão é, homens e mulheres desejam de verdade amar e também ser amados. Essa é uma das maiores buscas do ser humano. Agora, você que tá aí, você já se relacionou com outras pessoas, talvez você tenha agora, hoje em dia, né, uma pessoa do seu lado, ou talvez esteja em busca da pessoa amada, mas a questão de volta ao centro, o amar e ser amado. E é provável que você, como a grande maioria, tenha crenças, tenha pensamentos limitadores. E, quando eu digo crenças, tô dizendo pensamentos que te colocam para baixo, tô dizendo verdades que você aprendeu com outras pessoas e você diz que é assim que a vida realmente funciona. E é provável que você também tenha certezas de que homens são assim, mulheres daquele outro jeito, de que relações só podem ir até essa dinâmica, de que é comum viver essas ou aquelas experiências e acaba que você não é feliz de verdade. Esse assunto ele é tão profundo e nos últimos meses eu tenho estudado tanto sobre ele que eu falei, olha, eu preciso multiplicar o que eu tenho acessado, né? As informações que eu tenho buscado, que eu tenho descoberto, falando pra você que tá buscando compreender mais a si mesmo. E claro, aplicar o que aprende no seu dia a dia. Então, esse é um conteúdo com informação e é um conteúdo prático pra você entender aonde está a raiz que te impede de ser realmente feliz com a pessoa amada ou conquistando alguém que você realmente queira. Então preste bem atenção. Você precisa compreender que nós, enquanto humanos, nós temos uma linguagem subconsciente. E é importante que você conheça qual é a linguagem única do subconsciente. Preste bem atenção e acompanhe comigo na tela. O subconsciente, ele não questiona, ele não bate boca, ele não racionaliza. Quem faz isso é o pensamento consciente. Só que você é uma pessoa com subconsciente, com emoções, crenças, lembranças, memórias. E aí você não sabe muitas vezes usar a única linguagem que o subconsciente oferece para você viver a plenitude, viver uma vida melhor, estar mais próximo, amar e ser amado naquela pessoa, naquela relação que você tem ou que você deseja ter. Então, o primeiro ponto aqui, você precisa começar a entender a única linguagem do subconsciente. E a linguagem que ele traz é a linguagem dos sentimentos. É aquilo que você acredita lá dentro de você, que você não questiona, que você não critica, mas que você simplesmente vivencia. Então, um grande eixo aqui é começar a reconhecer. Quando você olha para a pessoa amada, quais são os sentimentos que tocam o seu coração? Você anda sentindo ultimamente muita raiva? Você anda sentindo muita mágoa, muita culpa, muita vergonha? Você fica querendo brigar o tempo todo com a pessoa que você está do lado? Então comece a refletir aí. Se você sente esses sentimentos constantes, Morgana, a pessoa faz coisa errada, ela tira a toalha do lugar, ela não me ajuda nas coisas da casa, ela só fica ali no sofá dela, vendo as redes sociais dela e não conversa comigo. Se você está notando esse tipo de comportamento, anote no seu caderno para depois refletir ainda mais nesse aspecto. Mas primeiro entenda, primeiro passo é começar a perceber a linguagem, né? A linguagem sentimental. O que você anda sentindo em relação ao seu parceiro. Mas fica comigo que quem também está sozinho, já eu falo pra você como é que você vai se comportar diante disso. Vamos concentrar nos casadinhos, nos namoradinhos, né? Quem tem aí já uma relação estável com alguém, ok? Então, primeira coisa, comece a identificar quais são os seus sentimentos, né? O que você anda sentindo na maior parte do tempo com essa pessoa. E veja se você anda brigando, discutindo com muita frequência. Isso também é um sinal, é também um termômetro do seu subconsciente
pra você mesmo. Então, agora que você está entendendo que, olha, Morgana, ando mesmo, viu? Ando brigando mesmo, ando tendo atrito mesmo, isso aí é verdade, isso é verdade. Então, já comece a perceber que tem algo fora do contexto. Porque você concorda comigo que não precisa brigar? Você concorda comigo que se você conversasse com a pessoa e ela te entendesse, e aí vocês juntos decidissem e agissem, as brigas iriam minimizar? Então, essa que é a dinâmica que nós vamos desenvolver e desdobrar aqui agora. Porque, de fato, gente, é uma ilusão, é uma crença coletiva acreditar que todo casamento, todo namoro, toda relação conjugal tem que ter briga. Isso é uma ilusão, isso é uma mentalidade de ilusão. E aqui nós vamos começar a desconstruir essa ideia, né? Começar a entender que não precisa necessariamente brigar. E é claro que eu não tô dizendo que a vida tem que ser perfeita, que a vida é um mar de rosas, não é isso. Mas estou dizendo que você tem outras maneiras de resolver as questões simples do dia a dia. Toalha na cama, chinelo ou sapato fora do lugar, roupas que não estão no cesto de lavar, as coisas da cozinha que não foi lavada depois do almoço e N outras coisas, né? A atenção que não teve ao buscar alguma coisa na rua que você pediu e N outras coisas. Então, não tem que necessariamente brigar. Existem outras maneiras para lidar com isso. Mas quando você começa a brigar, quando você nem pensa, mas já explode com a pessoa, é sinal de que o seu subconsciente tá viciado na briga, tá viciado, tá com aquela prática, com aquele costume no fight, como se diz, né? Na disputa, né? Então isso precisa ser observado e ser atacado para resolver. Então, continuando o nosso raciocínio, você primeiro vai identificar o sentimento. Tô brigando mesmo, sinto raiva, sinto ódio, eu quero às vezes voar no pescoço da pessoa. Então, primeiro começar a identificar esses sentimentos. No segundo momento, você vai começar a observar o que você anda pensando. Fulano me ajuda mesmo? Fulano não faz nada pra me ajudar, pra me facilitar mesmo? Ela não se importa? Ele não me ajuda? Comece a perceber o que você diz. Porque o que você diz é o que você pensa. O que você diz e você pensa, você sente. E aí a raiva ferve com muito mais rapidez. E aí a revolta, a briga flui com muito mais rapidez, porque é um instinto de reação, entende? É uma reação diante daquilo que não tá legal. Então comece a se observar que você vai ver coisas que não estava vendo até então. Tudo isso são movimentações mentais e movimentações emocionais. Mas daí você fala, Morgana, interessante isso, hein, mentora? Interessante isso, mas me fala mais, eu quero saber mais. Nós precisamos, então, agora entendendo que o subconsciente não discute, não bate boca, não analisa, que ele só cumpre ordens. Nós vamos dar um passo além, entendendo que o sentimento é a linguagem que ele tem. Ele, então, reconhece sentimentos e aí traz a situação, traz o problema, traz o atrito. Então, sem você perceber, sem querer, querendo, você está criando a sua realidade. Sem querer, querendo, você está criando mais daquilo. Pode observar, os atritos que você tem se repetem constantemente, não é verdade? Eu digo isso porque eu vivi isso muitos anos, gente. Eu vivi isso muito tempo. Com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, com o meu ex-marido, com o meu namorado depois dessa dinâmica. Eu comecei a viver isso. Eu falei assim, gente, mas tem um trem errado. Não pode ser assim a vida, tem que ter uma solução pra isso. Eu não quero passar a minha vida brigando, não. Eu quero amar. Eu, Morgana, também quero ser amada. Mas eu comecei a entender que naquelas brigas todas não tinha como o amor florescer. Não tinha como eu permitir abrir a porta pra ser amada, porque eu já tô estressada já. Então, eu falei, não, tem que ter uma solução. E dali pra cá eu comecei a estudar, a pesquisar e a entender. Então, eu sou uma pessoa como você? Sou sim. Eu sou um ser humano como você, buscando conhecer mais a mim mesma. Eu também sou como você que gosta de ler um bom livro, de entender um bom conhecimento. Eu também gosto de ver as informações e aplicá-las na minha vida. E o melhor, eu gosto mais ainda de ver a mudança acontecendo. Agora, só que isso teve um tempo, né? Eu demorei a entender, demorei a aprender. Eu briguei muito antes de aprender o que eu tô te ensinando aqui agora. Então, ó, quando eu comecei a entender e me questionar, tem que ter uma solução, a vida não pode ser só isso. Eu comecei a ir em busca de informações mais
profundas. Então aqui, esse nosso encontro é um encontro um pouco mais profundo desse tema, ok? E aí eu comecei a entender que uma coisa mágica estava acontecendo e eu nem sequer sabia que ela existia. Comecei a perceber que, na verdade, tanto eu, quanto você, quanto o seu marido, namorado, noivo, todas as pessoas vivem exatamente essa dinâmica aqui. Nós seguimos a trilha dos nossos pais. Nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos parentes, como a vida funciona. E aí, como nessa imagem mesmo, você vê aí, né, uma mãe com uma criança seguindo uma linha, né, seguindo um trilho aí, né. Dessa mesma maneira, nós também seguimos a trilha e nós aprendemos com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos avós, tios, padrinhos, vizinhos. Nós aprendemos com os nossos colegas como é que as relações funcionam. E aí eu pergunto pra você, o que você via? O que você ouvia quando você era criança? Eu, pelo menos, ouvia muita briga, né? Era briga por causa de dinheiro, era briga por causa de trabalho, era briga por causa do final de semana, era briga por causa de roupa, eram muitas brigas que eu via. Eu cresci ouvindo isso. E eu ouvia também de que ninguém é feliz de verdade numa relação. Eu também ouvia também de que ser feliz de verdade é uma ilusão. Eu ouvia também de que não se pode confiar em homens. Não se pode também confiar em mulheres. Eu ouvia tudo isso quando era criança. E acredite, eu vivenciei na pele tudo que eu ouvi. Aí, nesse meu questionamento, será que a vida é assim mesmo? Será que não tem recurso? Será que não dá pra mudar? Foi que eu comecei a descobrir aonde estava a raiz das questões que me impediam de verdade, de amar e ser amada. Foi aí que eu comecei a falar, interessante, eu quero ter alguém, ou eu quero viver uma relação mais próxima, com mais intimidade, sem tanta briga, sem tanto conflito, mas eu não sei. Porque o que eu sei é viver na briga. O que eu sei é discutir. O que eu sei é apontar o dedo pra esse homem. O que eu sei é me criticar. O que eu sei é me cobrar. E aquilo não me aproximava da felicidade. O meu jeito de viver e de ser nesse aspecto das relações conjugais não me deixavam feliz. Talvez você agora tá falando, Morgana, você é vidente? Morgana, você está lendo a minha vida? Porque a minha vida é assim também. Eu vivo exatamente isso. Também já fui traída. Também já fui enganada, também já briguei demais com meu ex-marido, também vivi atritos, ou talvez você diga, Morgana, eu nunca separei, também nunca casei ainda, mas eu também já vivi esses conflitos todos, já peguei mentirinha, já fico muito brava, ultimamente ando brigando muito mais do que ouvindo, ultimamente ando me cobrando muito mais, ultimamente ando me sentindo mais embaixo, sem energia, desmotivada, sem aquele brilho no olho. Tudo isso são sinais de que você não está se amando e de que você não está permitindo ser amada. E isso aqui eu digo em 3 níveis. No nível espiritual, que é o superior, será que você acha mesmo que você está permitindo, brigando o tempo todo aqui, brigando, discutindo, e nervosa, e bravo, e tudo mais. Será que você, nessa dinâmica toda aqui, que nem dá tempo de respirar, será que você está permitindo que Deus te ame? Então já começa no nível espiritual. Só que aí também desce no nível mental. Quando você fica o tempo todo em conflito, o tempo todo as coisas te engolindo, será que dá tempo de você pensar no que é o amor? E pensar em como mudar o seu cenário? Não dá tempo. E tudo isso se manifesta no dia a dia, no mundo físico. É onde você vai lá ver a toalha e grita. Aonde você vai lá e vê a coisa bagunçada e reclama. Aonde a pessoa não te dá a atenção que você deseja e você vai lá e discute de novo. Então entenda, é um efeito dominó que acontece nos 3 níveis. E por que eu, Morgana, estou contando tudo isso pra você? Porque isso é muito profundo. Primeira coisa, isso é muito profundo. Segunda coisa, isso aqui é um movimento subconsciente. Você está acostumado ou acostumada a viver essa vida diária, não é assim? Você pode observar. Isso não aconteceu só hoje, não é só hoje que está acontecendo. Já tem, semanas, eu diria que meses, e eu ousaria dizer como mentora de mentalidade e do subconsciente, como uma estudiosa do assunto e como alguém que viveu na pele,
eu diria que isso está se arrastando por anos. Tô errada? Agora, depois de perceber isso e falar, nossa, eu não tinha pensado desse jeito, eu quero dizer pra você uma coisa muito importante. Sabendo então que é o subconsciente no jogo, você tem que entender. O subconsciente, ele reage. O subconsciente, ele é o efeito. Mas todo efeito tem uma causa, não é assim? Todo efeito tem uma raiz que começa tudo, não é? Se eu vier aqui te empurrar, você cai no chão, ou tropeça, ou perde o equilíbrio. Não é assim? Então eu fiz a causa, te empurrei. E qual que foi o efeito? Você tropeçou, perdeu o equilíbrio ou até caiu. Então, ó, toda causa tem um efeito, ok? O subconsciente é o efeito. Ele vai reagir, ele vai trazer, ele vai entrar em movimento. Mas o que causa tudo isso antes? O pensamento. O que causa tudo isso antes? As suas crenças. Aquilo que você aprendeu, querendo ou não querendo, de modo em alerta, consciente ou não, mas você aprendeu. A minha proposta é uma só com você. Convidar você a colocar o foco, a colocar a atenção no lugar certo. A minha proposta é convidar você a desconstruir. A minha palavra é essa. A palavra é desconstruir o quê? As velhas verdades, os velhos pensamentos, as velhas ideias que te mantêm brigando, que te mantêm sem viver um amor de verdade, sem ser amada ou amado de verdade, sem amar a si e ao outro também. Então a vida, ela pode ser muito mais. Isso aqui não é frase de efeito, tá? Isso aqui é a realidade. A vida pode ser muito mais. Basta você começar a se envolver com esse assunto para você poder começar a aplicar na sua vida. Quando você se envolve, começa a alargar o pensamento. Quando você pensa coisas novas, começa a falar, eu posso praticar isso, eu posso exercitar isso, eu posso pagar para ver. E à medida que você vai pagando para ver, você vai vendo a mudança, mesmo que mínima, começar a acontecer na sua vida. Compreende? Então isso é muito profundo. Então aqui agora, o meu convite para você é começar a entender que nós temos um poder grandioso dentro de nós. E esse amor todo tá dentro de nós. Assim como nessa imagem aqui na nossa tela, né? Mostrando essa cabecinha e esses coraçõezinhos aí saindo aí. Da mesma maneira, gente, o poder todo tá na onde? Dentro de nós. E nós podemos viver o melhor dos mundos. Aprendendo e reconhecendo que sim, o desejo ardente de viver uma vida com mais amor, amando e sendo amado é nosso direito por nascença. Agora nós precisamos aprender, já que nós não aprendemos antes, né? Com os nossos pais, avós, parentes, colegas conhecidos, nós não aprendemos antes. Então, o meu convite para você aqui hoje é se envolver com esse assunto, é entender que esse tema é muito profundo e que sim, o seu subconsciente está programado. E que sim, você, não importa onde mora, não importa quantos anos de relação tenha, não importa quantos relacionamentos teve até o dia de hoje, você tem toda a condição de transformar a sua realidade. Começando com o relacionamento, começando com você mesma, porque antes de falar do outro, né? Antes de falar do seu par, é falar de você e você. É o seu auto-amor, é a sua autoapreciação, é a sua autoimagem, por consequência, o seu amor próprio. Então isso é muito profundo. Eu quero então dizer pra você o seguinte, esse tema é muito complicado, muito complexo, complicado não, é muito profundo. Esse tema é muito profundo. Parece complicado, quer dizer é isso, parece complicado, mas não é. Parece que você fala assim, Morgana, mas eu não vou dar conta. Morgana, mas eu não sei se é pra mim. Morgana, mas eu acho que é demais pra mim. Morgana, mas o outro não vai me ajudar. Peraí, calma, ó, respira fundo e deixa eu como mentora te instruir. Me permita ser a sua mentora aqui nesse aspecto. Então, entenda o seguinte, esse tema parece complicado, só que não é. O que é desafiador é você começar a entender, ando brigando mesmo. Eu tô cansada disso mesmo. E talvez então eu tenha uma luz no fim do túnel, posso mudar a minha realidade. Sim, você pode sim. À medida que você fala, Morgana,
eu mereço mais. Morgana, eu quero mais. Porque esse sentimento de querer mais é o que vai te dar gás, é o que vai te dar energia, é o que vai te dar motivação, é o que vai te dar motivos para ir adiante. Então, minha proposta é, você entendeu que você pode avançar? Você está disposto a ir além? Você falou assim, Morgana, faz todo sentido, é o que eu buscava, é o que eu tô buscando, eu quero isso pra mim. Então, eu tenho 2 convites pra você, presta bem atenção. O primeiro é assim, ó, esse tema ele é profundo, ele não é complicado, ele é profundo. E a cada semana eu faço uma aula online no YouTube falando sobre isso. Então lá você pode aprofundar comigo. Então aqui embaixo desse vídeo tem um link, você pode se inscrever para poder ser avisado de todas as minhas aulas que acontecem no YouTube. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa, você que falou assim, Morgana, é interessantíssimo isso. Eu vou deixar aqui embaixo desse episódio um link para você saber mais dessa dinâmica de trabalhar o amor próprio, de trabalhar a dinâmica de amar e ser amado. Aqui embaixo desse episódio tem um link para você clicar e falar assim, eu quero saber mais, eu quero me envolver mais. Então isso aqui é para você que já está buscando, pesquisando, mas ainda não encontrou maneiras práticas de aplicar a mudança real na sua vida. Então aqui embaixo tem um link para você que vai te ajudar a dar um passo a mais, né? É um link que vai te permitir compreender mais desse assunto e que vai te permitir construir, né? Criar um plano de reconstrução de relacionamentos. Te ajudar a criar um plano de reconstrução da mulher poderosa que habita em você. Te ajudar a reconstruir o homem poderoso que habita aí dentro de você. Mas para isso, você é quem tem que dar o passo e falar, eu quero. É você que tá aqui agora me assistindo e falar, Morgana, faz sentido. Já tá na hora de eu começar a acertar mais do que errar. Então, os links de acesso estão aqui embaixo desse episódio. Dito isso, então, convido você seriamente a tomar decisões sobre a sua vida. Porque a vida é sua, não é? Eu fiz mudanças absurdas na minha. E é claro que eu convido você também a fazer na sua, porque vale demais a pena. Na vida não foi feita para viver brigando, para viver em atrito e em conflito. Não. A vida foi feita para ser vivida da melhor maneira possível. E eu confesso que eu tenho a crença de que viver amando e de que viver sendo amada comigo mesma e com o outro é muito melhor do que viver a vida em pé de guerra. Essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento e eu admito que essa é a minha crença. E se você também quer viver a mesma dinâmica de uma vida melhor, relacionamentos mais harmoniosos, é a sua vez. Aqui embaixo tem os links para você. Eu quero dizer que eu amei compartilhar esse assunto com você e digo ainda mais, né? Que você que tá aqui tem do lado de cá uma amiga. Mas mais do que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade, incentivando você a treinar a sua mente para desconstruir os velhos paradigmas e construir o seu novo eu. Dito isso, eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!